Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 10 em diante, que diz assim: E não se queixe como algum deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram, elas nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que você possa suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Amém. Glória a Deus. Amados, aqui tem advertências importantes para nós. A própria palavra de Deus fala que o que ele escreve aqui serve como exemplo para nós, serve como um alerta de tudo que os nossos antepassados viveram e passaram, para que a gente não repita, para que a gente não venha a repetir os mesmos erros que eles repetiram e caiam nas mesmas consequências, né? E uma das coisas que nos adverte aqui, que nós devemos evitar, as queixas, as reclamações. Tem uma outra tradução que fala as murmurações. Como a gente murmura, você já observou? A gente murmura, reclama de tudo, reclama de um, reclama do outro, reclama das coisas. E geralmente isso fala de quê? De uma insatisfação interior. Deus não se agrada de pessoas insatisfeitas. Toda pessoa insatisfeita é uma pessoa ingrata, é uma pessoa que não reconhece o valor das coisas, é uma pessoa que não reconhece os favores que recebeu dos outros e nem de Deus. Então, é uma pessoa ingrata. Então, nós devemos ser gratos ao Senhor, devemos agradecer. Temos dificuldade? Temos. Temos problemas? Temos. Temos pessoas que não são fáceis ao nosso redor? Temos. Nós também não somos fáceis, não é mesmo? Então, nós precisamos amar, tolerar, caminhar a segunda milha e parar de reclamar. Aqui fala que aqueles que reclamam, o que aconteceu com eles? Eles foram destruídos pelo anjo da morte, né? Pelo anjo da morte. Então, essas reclamações, essas murmurações, elas atraem o quê? Elas atraem um principado de morte, de destruição. Você pode observar que todo mundo, pessoa que reclama demais, que murmura demais, que é insatisfeito demais, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa que não prospera. Exatamente por quê? Porque atrai essa morte para as suas coisas, né? Esse espírito de morte para a sua vida. Então, vamos parar de reclamar, né? Vamos ser mais gratos. E aqui ele fala, você que está de pé, cuide para que não caia. Às vezes fica olhando no outro, né? E a Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado. Antes de tirar, né, o cisco do olho do irmão, tira primeiro do nosso olho. Então, a gente julga, né? Fica falando, e a Bíblia fala bem claro, olha, se você está de pé, cuida de você, cuide para que você não caia, porque você também pode cair. Qualquer um de nós podemos cair se a gente não vigiar. Então, vamos vigiar para não cair, né? E aqui fala também das tentações, que as tentações vêm. Nós somos tentados todos os dias, não é mesmo? Nós temos uma música que fala que o pecado nos chama todos os dias, que a tentação nos chama todos os dias. Mas nós precisamos escolher Cristo, escolher vencer a tentação. E aqui ainda fala que a tentação ela não é maior do que a nossa força, ela vem, mas o Senhor nos dá escape, tem forma de escapar, né? E uma das grandes formas de escapar, a primeira coisa é você reconhecer que algumas pessoas, algumas situações são problemáticas e que podem causar uma tentação muito grande para você. Saia do meio disso. Não fala lá em Apocalipse? Saia do meio da Babilônia. Saia do meio da Babilônia. O que você está fazendo no meio da Babilônia? Quer cair? Então fica no meio da Babilônia. Se você não quer cair, saia do meio da Babilônia. Saia do meio do caminho dos ímpios, né? Não se assente na roda dos escarnecedores. Fuja de tudo aquilo que você sabe que está errado, que está te conduzindo ao erro. Fuja, saia. Escolha o que é certo e ore pedindo ajuda, busque ajuda se for necessário, não fique sozinho na luta. Às vezes a gente precisa de uma pessoa para nos ajudar, nós podemos pedir essa ajuda e Deus vai levantar pessoas para nos ajudar. Então o importante é que a gente esteja firme na fé, segurando nas mãos de Deus, que Ele nos dá escape. Aqui fala que quando eles foram tentados, né, o Senhor mostrou uma saída e Ele sempre nos mostra uma saída. Tem saída para a tentação. Só a gente segurar na mão de Deus e ficar firme com Ele. Ele não vai permitir, né, que a gente fique caindo e não levantando. Né? O segredo é nos fortalecer no Senhor e na força do poder dEle. Amém? Que Ele te abençoe, que Ele te ajude, que Ele nos ajude, né? Que Ele abençoe o Brasil e as nações. Pastora Bênia, Goiânia, Goiás.